Paz do Senhor para os irmãos. Pode tomar assento, irmãos. Agradecer a Deus nessa noite pela oportunidade nos concedida de estar entre os irmãos aqui na sede, a nossa casa e igreja mãe, né? Louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É o texto áureo, né, da chamada missionária. Isaías, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Isaías é escolhido e consagrado a profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Irmãos, interessante, dentre essa palavra, um culto de missões, quero trazer uma palavra objetiva e rápida, mas quando nós meditamos a respeito do profeta Isaías, algumas coisas nos vêm à mente, algumas coisas nos vêm ao coração, principalmente o que influenciou o profeta Isaías a tomar uma decisão missionária. Os irmãos observam que no final ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu vejo aqui uma decisão em se envolver com a obra de Deus, com a obra missionária. Interessante, irmãos, que às vezes me pego a pensar que a influência é o que nos toca na vida. Muitas coisas que nós fazemos, aquilo que somos e aquilo que abraçamos para a nossa vida, tudo isso é fruto de influências na nossa vida. Algum tipo de influência que acaba chegando até a nossa realidade e influencia as nossas decisões, as nossas escolhas. Quando nós observamos o profeta Isaías, nos vem à mente o que, na verdade, influenciou o profeta a tomar uma decisão em se envolver com a obra missionária. Interessante, amados, das muitas coisas que influenciam a vida de alguém, a vida de uma pessoa, a respeito desse homem, ou seja, esse rei, o rei Uzias. A Bíblia fala aqui no capítulo 6, versículo 1, que o profeta disse que no ano em que morreu o rei Uzias. Interessante, amados, que na vida do rei Uzias, Isaías não foi tão influenciado com aquilo que de repente ele havia alcançado. Se você meditar na vida desse rei, o rei Uzias, você vai observar que ele foi um homem muito próspero. Ele foi um homem que, na verdade, galgou prosperidade para o reino de Judá, através das tecnologias, através de inovações na área da agricultura, na área da pecuária, de modo que ele ganhou muita prosperidade, muitas conquistas para o reino de Judá, para o reino de Israel. Todavia,
não foram estas coisas em vida que o rei influenciou a vida do profeta Isaías. Interessante, amados, que foi a morte do rei que influenciou a vida de Isaías. Quando a gente olha no que tange a vida natural, os irmãos observam que poucas vezes a morte de alguém influencia um ser humano a mudar de vida ou tomar uma decisão. Normalmente é o nascimento de alguém que muda a história de alguém. Se você ler Gênesis capítulo 5, verso 22, você vai ver que a Bíblia vai dizer ali que Enoque viveu 65 anos e depois nasceu-lhe um filho e ele colocou o nome de Matusalém. E a Bíblia fala que depois que nasceu Matusalém, aleluia, Enoque decidiu andar com Deus 300 anos. Observe, os irmãos, que a Bíblia, ou nós, nunca vamos saber quais eram as circunstâncias do nascimento desse menino, Matusalém, que influenciou a vida do pai a andar com Deus. Mas alguma coisa aconteceu relacionado à vida daquela criança, de modo que o pai tomou uma decisão de andar com Deus, e ele andou com Deus 300 anos. Louvado seja Deus, influenciado pelo nascimento desta criança. Agora nós temos aqui um exemplo, um fato interessante, que a vida de um homem foi transformada a partir da morte de alguém. E esta morte era a morte do rei Uzias, e este homem influenciado era o profeta Isaías. Tanto é que ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a casa do Senhor. Amados, para nós entendermos o que aconteceu, para nós entendermos o que aconteceu dentro do contexto da morte do rei Uzias, que influenciou o profeta Isaías, nós temos então uma condição de entender. Aleluia. Se você quiser, abra a vossa Bíblia no livro de Crônicas, das Crônicas, no segundo livro, no capítulo de número 26, o versículo 16. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26, o versículo 16, ali vai dizer e vai relatar a respeito da morte do rei Uzias. Capítulo 26 e o versículo de número 11. Na Bíblia do Culto está na página 583. Louvado e bendito é o nome de Jesus. O que influenciou o profeta Isaías? Capítulo 26, o segundo livro das Crônicas, o versículo 16. A Bíblia diz assim: Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Repita comigo: 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Verso 18: e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. E indignou-se, e ele pôs contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o havia
ferido. Ao rei cabia administrar o reino, mas aos sacerdotes os trabalhos no templo do Senhor. De modo que nenhuma dessas autoridades poderia tomar o lugar da outra. E o rei Uzias, tomado por um sentimento de ousadia, misturado também com orgulho, devido à prosperidade do seu reino, ele diz assim: eu posso ultrapassar limites, eu posso quebrar princípios, eu posso quebrar a lei do Senhor, porque eu sou o grande rei Uzias e vou entrar no templo. Eu não só quero ser rei, mas também agora eu quero ser sacerdote. A Bíblia fala que ele entrou no templo e ainda pegou no incensário para queimar a oferta. Amados, de repente levanta-se esse homem, o grande sumo sacerdote Azarias, e com ele 80 sacerdotes que enfrentaram o rei e disseram: rei, sai daqui. Quem sabe, irmãos, todos os 80 sacerdotes dados as mãos, fechado, o rei com os seus soldados ali, a sua segurança, e a batalha se deu dentro do templo, mas 80 sacerdotes, amados, resistiram o rei e não lhe permitiram que o rei fosse queimar incenso, porque era pecado, aleluia, diante do rei. Amados, e tudo isso estava na cabeça, aleluia, do profeta Isaías. E eu gostaria de falar que dentro desse contexto, eu poderia tirar alguma coisa aqui que eu poderia dizer: olha, isso foi a influência que, aleluia, que influenciou Isaías. O juízo de Deus. Porque Deus feriu o rei e o rei saiu do templo já com lepra. E fizeram uma casa dele, irmãos amados, num lugar separado, e a Bíblia fala que ali ele morreu. Eu poderia falar do juízo de Deus que influenciou Isaías. Eu poderia falar que o que influenciou Isaías foi a morte lenta do rei na sua casa, completamente isolado. Eu poderia falar que, na verdade, o que influenciou Isaías foi o isolamento que ele teve, mas nenhuma dessas coisas eu quero vos falar nessa noite. Eu quero vos falar que uma das coisas mais importantes que influenciou o profeta Isaías foi a corajosa resistência sacerdotal diante da loucura do rei. Amados, aleluia, esta resistência sacerdotal chamou a atenção do profeta, aleluia, Isaías, devido à situação que estava acontecendo. Amados, Isaías, aleluia, ele ficou impressionado com a coragem. Ele ficou completamente, aleluia, tomado por essa situação. Porque esses sacerdotes, irmãos amados, resistiram, aleluia, à maior autoridade da nação de Israel, que era o rei. Esses sacerdotes poderiam, amados, aleluia, perder a vida, mas heroicamente eles resistiram ao rei, dizendo: não importa o que vai acontecer conosco, mas nós vamos te enfrentar aqui e nós vamos resistir. E tudo isso estava na mente do profeta Isaías. Eles estavam comprometidos com Deus. Esses sacerdotes estavam tão comprometidos ao ponto de abrir mão até da própria vida, porque eles correram o risco de morte. O rei poderia matar todos eles, mas eles não fizeram caso da vida. Eles disseram: nós vamos resistir, aleluia, ninguém pode entrar no templo a não ser o sacerdote. Irmãos, a resistência deles influenciou, aleluia, o profeta Isaías. É por isso que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, houveram homens de Deus que enfrentaram até o rei por amor da obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amados. É interessante a resistência. Deus sempre contou com homens e mulheres. Em tempos de apostasia cruel e nefasta, Deus sempre contou com homens e mulheres que compunham um grupo seleto, que é, na verdade, a resistência de Jeová dos Exércitos sobre a face da terra. Deus sempre contou com homens, amados, assim como Ele contou com esses 80 sacerdotes.
Deus sempre contou com homens valentes que resistem nos momentos, aleluia, de apostasia, nos momentos de frieza espiritual. Deus sempre contou com esse seleto grupo. Se eu e você pudéssemos dar um nome para esse grupo seleto, poderíamos dizer, aleluia, a resistência. Eu te pergunto, você faz parte desse grupo do Senhor? O grupo da resistência. O grupo que, independente de qualquer coisa, nunca vai abrir mão de resistir tudo aquilo que queira minar aquilo que Deus colocou para você como plano. Você está disposto? Aleluia. Eu quero te dizer que você pode correr até risco de morte, por ser caluniado, por ser perseguido. Mas uma coisa eu sei, eu tenho convicção, irmão, vale a pena ser da resistência de Jeová. Vale a pena ser da resistência de Jeová. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens estavam possuídos de um zelo tremendo. Não era algo da carne, mas era algo do Espírito. O zelo do Espírito dizia, nós vamos segurar o rei, ainda que ele nos mate, nós não vamos aceitar esta coisa errada no tempo de Deus. Aleluia. E tudo aquilo estava na cabeça de Esaías. O grupo da resistência de Jeová. É com esse grupo que Deus conta nesta era final da igreja. Grupo que resiste. Aleluia, o rei deste mundo, o príncipe desse mundo, que quer invadir o templo do Senhor, que é o teu coração, que é a tua vida. Coisas que querem de repente entrar e apartar você de Deus, roubar a tua consciência espiritual, roubar a tua comunhão. Aonde estão aqueles que fazem parte da resistência, que se colocam em pé e falam, não, no templo do Senhor que é o meu coração não vai entrar não, nós vamos resistir em nome do Senhor Deus dos exércitos. A própria Bíblia fala, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que essas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O próprio apóstolo Tiago disse, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele vai fugir de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, é tempo que Deus venha levantar um grupo chamado a sua resistência dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você faz parte do grupo da resistência de Jeová? Se você pode, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Certa feita eu assisti um filme que me chamou a atenção, chamado Resgate do Soldado Ryan, alguma coisa assim. E uma luta, irmãos, para achar o moço, até que acharam. E o moço estava numa situação de resistência, porque o seu general colocou o seu grupo de soldados para defender e resistir e guardar uma ponte, porque era um ponto estratégico. E lá estava o soldado Ryan e o seu grupo lutando, irmãos. O inimigo estava quase destruindo eles, mas feridos, batalhando, até que ele foi achado. E esse grupo de soldados falou, olha, nós não viemos aqui para lutar com vocês. Nós viemos porque o presidente da república mandou levar esse moço. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós temos que levá-lo. E esse soldado diz assim, não, eu não quero conforto. Eu não quero voltar para os Estados Unidos. Eu não quero nada, eu vou resistir com os meus amigos. Ainda que nós morremos aqui, mas eu quero ficar até o fim e resistir juntamente com esses companheiros meus. E aquilo chamou a atenção, irmãos, daquele grupo de soldados que foi para resgatá-lo. E eles precisaram ficar também e resistiram, muitos até a morte. Irmãos, porventura isso não acontece dentro do reino de Deus? Aleluia, se Deus te colocou um posto, uma situação, uma chamada, um ministério, uma posição na igreja, irmão, resiste, não saia do seu lugar, porque Deus vai te capacitar com poder para que você tenha vitória, mas resiste em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele não queria conforto, mas ele queria lutar.
Amados, há esses dentro da igreja de Deus que não luta por cargos, que não luta para serem reconhecidos dentro da igreja de Deus, mas eles são da resistência. Eu não quero cargo, eu não quero conforto, eu não quero bajulação, eu quero resistir, eu quero resistir. Allah de Kouma Fly. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nós precisamos entrar no grupo da resistência e vamos resistir o diabo pela fé, porque ele vai ter que fugir em nome de Jesus. Repita comigo: eu sou do grupo da resistência. Aleluia, é um grupo seleto, que a Bíblia fala que o mundo não é digno de tê-los, que a Bíblia fala que eles são santos do Senhor, os amados de Deus, as meninas dos olhos de Deus. É este grupo da resistência, amados, que está detendo a fúria de Satanás no tempo em que nós estamos vivendo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Precisamos entender, aleluia, que eu devo estar dentro do grupo da resistência. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Todavia, amados, entendo também que este grupo, esses indivíduos, que Hebreus fala que o mundo não é digno, tem as suas características. A primeira característica, aleluia, estão sempre resistindo o fluxo do mundo em relação ao pecado no seu tempo. Estão sempre resistindo. Ainda que seja o último reduto da moralidade e da justiça, mas esse grupo permanece ali resistindo, resistindo, resistindo. Eu poderia falar para você a respeito de Noé. Noé era do grupo da resistência. Ele era da resistência. A Bíblia fala que antes, irmãos, do dilúvio, a terra chegou a uma situação de calamidade espiritual e moral tão grande, que a Bíblia fala que a terra encheu-se de violência, até que Deus falou: o meu espírito não vai mais combater o homem. E Deus olhando na terra, onde está a minha resistência? E a Bíblia fala que Deus viu Noé, aleluia, e ele achou graça aos olhos do Senhor. Ele diz: eu tenho ainda resistência nesse tempo terrível. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fazem parte da resistência de Jeová, em que quando tocaram as trombetas e os instrumentos, a Bíblia fala que todo o reino se abaixaram e se curvaram perante a estátua do rei. Aleluia, e de repente no horizonte, aleluia, se observou 3 homens, 3 moços em pé. O rei ficou furioso e alguém trouxe a notícia: os seus nomes é Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz: manda para cá, vamos dar outra chance. Quem sabe estão surdos, quem sabe não ouviram. E deram chance. A trombeta tocou, a banda tocou, mas eles eram do grupo da resistência de Jeová, permaneceram firmes na presença de Deus. O rei ficou endemoniado, irmão, irado, diz: olha, vocês não sabem que eu posso matá-los? Porventura é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles disseram: não nos é necessário responder a essa coisa, rei. Fique sabendo que nós não vamos nos curvar, ainda que tu nos lance no fogo, mas nós não vamos recusar. Aleluia, irmãos, porque faziam parte da resistência e estavam resistindo a um fluxo de idolatria na Babilônia, e eles estavam em pé. Deus sempre tem alguém da resistência, e em qualquer tempo da igreja que ela passa, Deus sempre vai ter, e eu creio que Ele tem nesta noite, indivíduos que fazem parte da resistência de Jeová. Eu poderia falar de Elias, quando ele pergunta a Deus: estou só, e disse Deus: não, meu filho, eu ainda tenho uma resistência, eu tenho 7.000 que não beijaram a Baal e nem se curvaram perante. Irmão, sempre Deus tem a resistência, independente do tempo em que se passa. Deus tem. Oxalá que fosse eu e você nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor, que façamos parte da resistência. É bom ser membro da Madureira, amados. É uma honra para nós. Mas melhor é fazer parte da resistência. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda característica.
A resistência sempre tem um profundo senso de valorização das coisas que recebem de Deus. É uma das características. Esse indivíduo que faz parte da resistência, eles abarca aquilo que recebe de Deus e ninguém tira, porque tem senso profundo de valorização. Ele não abre mão daquilo que ele acha que é valoroso para ele, para o reino de Deus. Não abre mãos. Satanás pode chegar com ouro do inferno. Ele fala, não, Satanás, aquilo que eu tenho é melhor do que você pode dar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.